Boa noite, senhores. Dando continuidade às nossas aulas assíncronas, nós vamos conversar hoje sobre Processo Civil 4. A aula passada nós conversamos sobre a tutela provisória em caráter antecedente de natureza antecipatória. Conversamos rapidamente sobre a concepção desse artigo 303 do Código de Processo Civil e vimos que todo o sistema ele é baseado, todo esse sistema positivado, 303, 304, esse binômio, ele é positivado em cima de uma exceção e não em cima de uma regra. É muito interessante essa estranha opção do legislador em optar por regular como se regra fosse algo que já estava sendo contrariado pelo costume, pelo ensino, por todo o aprendizado prático que as pessoas tinham no seu dia a dia forense. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que o processo foi movido de forma paralela à cognição da ação dita principal durante, 20 anos. Em 1994 foi concebida a tutela antecipatória. E a tutela antecipatória, ao contrário do processo cautelar, foi concebida no corpo do processo de conhecimento. Ok? Então, o que aconteceu? A partir de 1994 e com seu auge em 2002, na chamada reforma da reforma, quando foram espancadas as últimas dúvidas entre a natureza da tutela cautelar e da tutela antecipatória, optou-se a partir daí por uma tutela antecipatória ou cautelar, não importava mais o nome, tudo era requerido no corpo da tutela. E eu expliquei para vocês no corpo da ação dita principal direto. Então não havia necessidade de você pedir uma medida cautelar e depois ajuizar uma ação dita principal dentro do prazo outorgado pelo magistrado. E aí o que aconteceu? De 2002 vieram as reformas de 2005 e 2006, mas as reformas de 2005 e 2006 só transformaram a execução judicial em cumprimento de sentença e mexeram com esses aspectos do fim da dualidade cognicio-execúcio, então não interferiram muito na questão da tutela provisória. E depois veio o novo código, quer dizer, então durante quase, o novo código de 2015, durante 13 anos não se falou mais em uma tutela provisória procedimentalmente divorciada, procedimentalmente afastada da cognição. Tudo bem que eles conceberam uma nova forma onde cognição e tutela provisória estão no mesmo eixo cognitivo, mas mesmo assim, ao ser antecedente, ela guarda uma certa autonomia, entendeu? Aquela velha autonomia, aquela velha referibilidade que o Luiz Guilherme Marinoni falava entre o direito material acautelado e o direito material a uma cautela, né? Então, essa relação entre esses dois processos, né, se manifestava de forma autônoma e agora de forma continuada, procedimentalmente continuada, apesar da autonomia continuar a existir, conforme conversamos durante a teoria geral. Mas de qualquer forma, o que me fez mais perplexo em relação a essa forma de abordagem do legislador é que, ao privilegiar a exceção em detrimento da regra, ao privilegiar a tutela antecedente em detrimento da tutela incidental, o legislador fez a opção de construir um terno baseado num botão, né? Foi essa a brincadeira, a metáfora que eu fiz na aula passada. Então, é uma forma estranha, porque vocês mais inocentes, não tão versados em direito, podem achar que se porque está na lei, é porque é a regra, né? E na realidade existe ali uma palavra chamada pode.
entendeu? Então, sendo um contemporâneo do outro, entendeu? O interessado pode pedir de forma antecedente para obter uma certa autonomia, né? E esse pode salva tudo, porque não é deve, é pode. Então, na realidade, você tem aí, salva a tua característica, digamos assim, de 94 até 2015, nós temos aí 21 anos, e de forma mais acentuada, de 2002 a 2015, quer dizer, desses 21 anos, com certeza os 13 últimos anos foram ainda mais acentuados no sentido de vincular já primariamente uma a outra, quer dizer, desde a origem, originariamente a tutela ao pedido que você vai formular na ação, e vem um dispositivo e dá a entender que isso não seria a regra. Pois bem, então esse é o primeiro problema a ser enfrentado, né? Conversamos na aula passada então sobre os desdobramentos desse pedido, né? E de como ele entra, como ele se encaixa, né? Inclusive de forma redundante, há uma referência de custas que lá na teoria geral já existia de forma contrário senso, mas tudo bem, a repetição é didática, né? Então as pessoas acabam compreendendo a questão do valor da causa em tutela provisória, que sempre foi uma coisa meio problemática, mas que atualmente, com essa nova formatação de mesmo eixo cognitivo, você não tendo mais dois procedimentos paralelos, você não precisa mais pensar em dois valores da causa. Então houve essa simplificação a um único valor da causa, que é o valor do bem da vida pleiteado ao final. Mas aí veio o 304, nós começamos a falar na aula passada, na realidade na aula passada nós introduzimos o artigo 304, só não falamos dos parágrafos, que foi para que vocês melhor compreendessem a razão de ser do 303. Se o 303 é a perna direita, o 304 é a perna esquerda. Então eles são dois membros de um mesmo corpo. Então se explica a opção do legislador por ter optado por uma exceção, porque agora nós estamos entrando numa situação, digamos assim, inovadora do nosso código, mas baseada numa exceção, isto é, na tutela requerida exclusivamente em caráter antecedente. A tutela incidental não se aplica ao 304. Né? E o que era o 304? Eu contei para vocês a história do 304, né? A palavra-chave é estabilização da tutela ou estabilização da medida, de acordo com a escola e com o tempo que vocês resolverem denominar. E esse 304, ele se o 303 já era uma exceção, o 304 é voltado ainda mais para a exceção da exceção. Por quê? Porque ele se refere àquela tutela que exaure o pedido, em primeiro lugar, né? E mais do que isso, exaure e torna dispensável qualquer outro pedido de direito material. Então, ele não exaure apenas uma situação de um dano emergente, ele exaure dano moral, ele exaure ou ele torna desnecessário o dano moral, ele torna desnecessário o lucro cessante, ele torna desnecessário qualquer outra demanda de cunho declaratório, de cunho constitutivo que você quisesse fazer. A simples concessão da tutela, né, e já implica nesse exaurimento. Mas é mais do que um exaurimento. Ele te retira o interesse de agir, entendeu? Para pleitear qualquer outra coisa, o que é muito raro. Né? Eu tive que voltar no tempo, eu me lembro que na aula passada eu tive que voltar no tempo para um exemplo que eu tive na década de 90 de um contrato que estava para ser, não chegou a ser, mas que estava para ser rompido, estava para ser desobedecido, ou pelo menos não cumprido adequadamente, e uma tutela inibitória de cunho satisfativo fez com que eles cumprissem o contrato se exauriu no cumprimento, então não haveria mais nenhuma demanda, digamos assim. Isso é muito raro, né? Quando você pede tutelas de urgência,
né, em relação a verbas alimentares, indenizações, questões inerentes às consequências de alguma declaração de existência de relação jurídica ou de constituição de cláusula contratual dentro de um contrato. Você tem desdobramentos condenatórios e constitutivos de ações declaratórias. Então, essas são as regras, né, dos litígios forenses, né? E expliquei mais, expliquei que essa situação é uma situação que vem do direito francês, do référé. Cheguei até a escrever aqui no meu quadro para você, no meu quadro de vidro para vocês. Cheguei a escrever para vocês, inclusive, como é que se escreve com 3 acentos agudos e para que serve no direito francês, e expliquei mais, né? Existe uma questão de tradição que a gente não pode ignorar. O direito francês aplica o référé, que é a estabilização da medida, há 300 anos. Então, todas as pessoas estão acostumadas com eles, todas as pessoas estão cientes. Então, você consegue expandir, por exemplo, a estabilização da medida por força dessa comunhão consuetudinária, por conta desse costume. Você consegue, entendeu? Não, eu abro mão desse direito, eu abro mão se eu conseguir essa tutela. Então, num país mais educado, com um índice de desenvolvimento humano melhor do que o nosso e que tem essa tradição de 300 anos na estabilização da medida, eu consigo ver inúmeras possibilidades para o Instituto da Estabilização de Medida, que não para apenas aquelas em que a medida satisfativa, uma vez concedida, elimine qualquer outro interesse de agir inerente à demanda principal, ao pedido, ao aditamento que viria depois. Então, eu até consigo compreender em países assim essa consequência, esse efeito colateral de boa vontade, de boa fé entre as partes, de cooperação entre as partes, mas não no perfil antropológico brasileiro. O perfil antropológico brasileiro, como vocês sabem, latino, cristão, é um perfil mais complicado para conciliação e mediação, né? Quem lida com isso no dia a dia, mediação e conciliação, deve entender bem essa antropologia que tanto atrapalha. Mas o saxão protestante ele é mais até virulento do que o latino cristão. Realmente, mas ele é protestante, então eles têm um pragmatismo e não um providencialismo religioso, né? Que é a grande diferença entre o protestantismo e o catolicismo puro que nos cerca aqui na América Latina. Então, nós temos aí várias visões, digamos assim, que melhoram a aplicação do Instituto, talvez num país mais desenvolvido do que o nosso, o que torna o artigo 304 com boas intenções, mas com resultados, né? Boas intenções não necessariamente geram resultados muito bons, né? Resultados duvidosos, né? Boas intenções, resultados duvidosos, né? Conversamos mais, então, além de história, além dessa questão do costume, da facilidade de aplicação desse conceito em um país mais desenvolvido e ainda mais com 300 anos de história em lidar com essa ferramenta, nós conversamos sobre as condicionantes estabelecidas no 304, né? Então, ele fala dessa estabilização da medida se a parte não recorrer. E aí veio algumas perplexidades, digamos assim. Quais foram as perplexidades que nós trabalhamos? Primeiro, se é só recurso que traz a não recorribilidade, que traz a estabilização da medida. Eu disse a vocês o seguinte, olha, primeiro, matematicamente falando, o que é a estabilização da medida? Né? Dentro daquela equação do Pontes que eu ensinei para vocês, sentença de mérito, né? Vou escrever aqui para vocês não se perderem, sentença de mérito é igual a um provimento efetivo mais o acertamento da ação, né? O que é o référé? O référé é só isso, mas que ao conceder isso, esse efeito concreto, ele elimina
a necessidade de um efeito legislativo, o acertamento da ação. Então o que você tem? Você não precisa de sentença, porque não é uma sentença de mérito. Por quê? Porque lhe falta um conteúdo, digamos assim, declaratório, né? Então você tem só um efeito concreto, uma eficácia executiva, uma eficácia mandamental, que vai lá e na realidade, atua na realidade e liquida a necessidade de uma legislação que declare. Então, qual é a primeira consequência? Não é uma sentença de mérito, mas é uma situação satisfativa. Entendeu? Então, tudo bem, a gente vai ver que o objetivo de uma sentença de mérito é uma satisfação, né? Então, se o objetivo da sentença de mérito é uma satisfação, obter essa satisfação não me traz o mérito, né? Então, é aquele problema filosófico: Tostines vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais, né? Então é uma coisa a se compreender, entendeu? É sentença de mérito porque satisfaz ou satisfaz porque é sentença de mérito, né? Então a estabilização da medida que eles passam o tempo todo tentando diferenciar da sentença de mérito, na realidade, quanto mais eles tentam diferenciar, mais eles as tornam muito parecidas, né? Eles têm uma enorme dificuldade, nós vamos ver isso na aula de hoje. O legislador teve uma enorme dificuldade de afastar esses dois conceitos de sentença de mérito com o provimento efetivo vinculado a um referê, quer dizer, um provimento efetivo estável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em que ponto, em que modo, em que circunstância ele se estabiliza, né? E o legislador falou algo um pouco vago: se a parte não recorrer. E aí eu expliquei para vocês, eu falei assim, olha, não é o recurso que impede a satisfação, é o efeito suspensivo concedido no tribunal que impede. E o objetivo, pelo menos o do referé francês, é evitar, que a parte consiga evitar a concretude. Se a parte consegue evitar a concretude e ela não se realiza, tudo bem, habemus lide. Então, habemus lide, então vamos lá, emenda, vamos lá, consegue, faz ele inicial, contestação, réplica, tréplica, e aí segue a receita de bolo do procedimento comum ali do livro 1 da parte especial do Código. Perfeito, isso eu posso compreender. Agora, o sujeito que simplesmente recorre, mas o relator dá um taquaraço nele e diz assim, não, você não tem o menor direito, entendeu? E o sujeito satisfaz, liquida, me traz exatamente a eficácia concreta de uma sentença de mérito, entendeu? Sem precisar do aspecto declarativo, do AA, entendeu? Então, me desculpa, mas não foi, digamos assim, muito feliz o legislador, né? O STJ outro dia abraçou uma outra situação, que é o cara que, como ninguém está familiarizado ninguém está familiarizado com esses procedimentos novos, entendeu? Entrou um maluco lá que já entrou contestando, entendeu? Ninguém pediu, ninguém citou ele para contestar, ninguém fez nada, o cara não tinha nem aditado, entendeu, a inicial da TP para se transformar em procedimento comum, para aí sim ter uma citação, uma contestação e segue o baile. Não, absolutamente, o cara já entrou com uma contestação. Claro que quando o sujeito aditar com os novos pedidos, o outro também poderá aditar a contestação em relação aos novos pedidos. Então o STJ contemplou lá a ignorância alheia com todos os mimos, digamos assim, que o sujeito mereceu. Mas, de qualquer forma, também não é recurso. Veja bem, se a parte o recorrer, recurso é um nome específico de um instituto processual.
Mas aí eles entenderam que a contestação implica também em negar. Então, o que o STJ? O STJ, como alguns intérpretes falam, dixi minus quam voluit, isto é, disse menos do que desejava, né? E isso é uma forma de interpretar não só uma norma, mas também uma decisão. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça quis dizer? Ele quis dizer que a contestação, ao antecipar todo o processo de estabelecimento de uma lide, entendeu? Olha, essas pessoas estão com vontade de brigar mesmo, entendeu? E vão brigar. Então, por isso que eu me dei ao luxo também de, uma vez que o STJ disse menos do que queria, dixit minus quam voluit, então o que acontece? Eu também acho que para poder chegar a isso com recurso, você precisa obter algo que efetivamente obstaculize, como uma contestação impõe um procedimento, um efeito suspensivo ao recurso, impõe uma lide, entendeu? Uma necessidade de discutir com maior profundidade. Então, não havendo essa discussão, não havendo efeito suspensivo e consumando-se, sei lá, a implantação de uma órtese ou de uma prótese no paciente, ninguém vai mandar tirar a órtese ou prótese de volta. Né? Ninguém vai mandar, não, mudei de ideia, tirem o marca-passo do coração desse homem. Ninguém vai tirar o marca-passo do coração dele. Então, você tem aí uma situação de que, não obtendo efeito suspensivo, eu teria minhas dúvidas, mas a gente tem que se submeter à jurisprudência. Até agora não teve jurisprudência nesse sentido, só nesse outro que eu falei, quando o sujeito erra e acaba contestando antes da hora. Ele meio que, pelo princípio da preclusão consumativa, né, ele consumou um ato que só viria depois, muito antes, entendeu? Seria um caso de extemporaneidade no outro código. Nesse caso, nesse código não existe isso, então o sujeito quer lide mesmo, então se lide ele quer, lide ele terá. Então foram essas colocações que eu coloquei para vocês, que eu trouxe para vocês, referentes a esse caput do artigo 304. E aí, na aula passada, eu prometi para vocês, olha, os parágrafos, aquela distinção, aquele esforço de distinguir a estabilização da tutela de uma sentença de mérito, ele vai por água abaixo, né? Porque ele, conforme eu concluí na aula passada, eles, ao tentar diferenciar, eles na realidade disseram que algo que tem focinho de porco, né? Orelha de porco, rabo de porco, pata de porco, não é porco. Entendeu? Então, todo mundo que olha, que estuda isso com um pouquinho mais de profundidade, olha, digamos assim, um pouco cético, com um pouco de desconfiança. Então, é nos parágrafos que reside a questão, digamos assim, processual mais importante. E quais seriam, né? Num primeiro momento, vocês têm algumas preocupações procedimentais, né? Então, vamos lá. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Sim, mas com ou sem resolução de mérito, né? Extinto é interessante, mas qual é a eficácia? Por isso que é tão importante, né? Eles tentando diferenciar e, na realidade, aproximando. Porque o que eles deveriam ter dito aqui? Não, uma vez que não tem AA, será extinto sem resolução de mérito. Entendeu? Mas se eles fizessem isso, eles extinguiriam também a eficácia da tutela. Concorda comigo? E a tutela tem a sua autonomia. E agora essa tutela ela não tem uma vida paralela em relação ao pedido. Ela corporifica, ela antecede o próprio pedido, que segue no mesmo eixo cognitivo. Então é muito interessante isso, que eles falam, será extinto. E aí todo estudante de direito, sim, claro, óbvio, mas extinto com que julgamento? Entendeu? Com que resolução? Entendeu? E aí vem o mistério. Sem resolução. Sem resolução de mérito? Não, sem resolução nenhuma. Mas isso existe no código? Não existe. Entendeu? Mas está previsto aqui. Então, eles tentam resolver, está aqui, ó, tá bem em cima aqui do meu dedo, eles tentam resolver a ausência do AA para dizer que para não dizer que é extinção sem resolução de mérito,
mas eles não dizem também que é com resolução de mérito. Então eles não dizem nada, diz apenas que será extinto. Então a gente fica pensando apenas ao nível procedimental e não processual. A gente fica dizendo o procedimento, né, do artigo 304 será extinto e não o processo. Entendeu? Você termina com aquela receita de bolo, termina com aquele caminho processual, mas você não extingue processo. Você só extingue o procedimento. Então eu teria aqui uma pequena, digamos assim, restrição da nomenclatura que eles utilizaram. Por quê? Porque lá no artigo 487 do Código de Processo Civil, você tem lá com resolução e sem resolução, que são as formas de extinção do fucking processo. Entendeu? E aqui, como você não opta por uma nem outra, e não existe coluna do meio, o que acontece? Você tem que extinguir o procedimento. O que acontece, por exemplo, quando você, uma Câmara, entende que não é competente para julgar um recurso, um agravo ou uma apelação? Era cível, caiu no comercial, era comercial, caiu no cível, por exemplo, que é o mais comum, né? O que a Câmara faz? Ela extingue o procedimento recursal naquela instância e encaminha para outra. Mas aquela extinção não é nem com resolução de mérito, nem sem resolução de mérito. É apenas uma extinção do procedimento recursal. Entendeu? E, evidentemente, que as câmaras que julgam dessa forma estão corretíssimas. Não, peraí, eu não sou competente, esse julgamento aqui não vai levar a lugar nenhum, então para que ele não tenha nenhuma eficácia, eu extingo esse procedimento recursal aqui nessa instância de direito comercial e mando para a instância de direito civil, que é outra Câmara, outras 7 câmaras que tem lá no tribunal, e encaminha para redistribuição e recomeça o mesmo procedimento recursal lá nas outras, na outra Câmara. Então me parece que a solução do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é mais inteligente sob o ponto de vista de diferenciando processo de procedimento, extinguir o procedimento é mais inteligente do que dizer que o processo será extinto. Entendeu? Não acho que seja muito legal esse tipo de nomenclatura. Então fica aqui a minha pequena crítica sobre a presença da palavra processo numa extinção sem natureza, entendeu? Sem que você identifique a natureza dela. Mas vocês vão identificar rapidamente. É só para explicar a dificuldade que o legislador tem em dizer que aquilo ali não é porco, isto é, que aquilo ali não tem mérito. Tem mérito sim, entendeu? Vamos ver. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra. Qualquer das partes. Então, seja o requerente, seja o requerido, poderá demandar da outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Veja bem, rever, reformar ou invalidar. Esses 3 verbos, com todo respeito ao legislador, eles se referem apenas e tão somente ao demandado na tutela provisória. Só ele tem interesse de agir para rever, reformar ou invalidar a tutela. O que eu acho que o legislador disse aqui é que qualquer uma das partes poderá demandar da outra com intuito. Aí talvez a palavra rever possa ser ampliada no seu sentido, ou então estão faltando aí as palavras certas, né? Que o autor pode querer o desdobramento lógico daquela tutela como uma indenização ou alguma coisa assim. Entendeu? Então, aquela tutela que ele pediu antecedente porque ele optou, acabou se estabilizando, mas ele pode seguir o ritmo dele e mover uma ação nova, já que este procedimento foi extinto, ok? E aí ele vai lá e pleiteia, olha, tem mais, entendeu? Eu fiquei sem dormir por conta daquela
daquela recusa da Unimed em deferir a cirurgia do meu pai. Então eu fiquei sem dormir, eu sofri um abalo moral, eu quero dano moral, entendeu? Ou então eu tive que fazer exames preparatórios, eu não sabia direito se ia ter deferimento ou não da medida, tive que fazer uma série de gastos em hospitais privados, fora do meu plano de saúde, que cobria a saúde do meu pai, inclusive, e eu quero esse ressarcimento. Então, eu sou autor e quero seguir, digamos assim, no mesmo diapasão, para falar uma coisa mais musical, entendeu? A minha tutela. Agora, a parte autora querer rever no sentido de né, reconsiderar, reformar ou invalidar, eu acho que aí aplica-se uma condição da ação, que é a mais importante, se não a única condição da ação, digamos assim, verdadeiramente condição da ação, que é o conceito de interesse de agir. Qual o interesse de agir que eu tenho em atentar contra mim mesmo? Não tenho nenhum. Mas, de qualquer forma, é o que nós entendemos, entendeu? Vamos mandar um recado para a Câmara dos Deputados dizendo assim, olha, não está bem escrito de novo, mas nós entendemos o que você quis dizer, entendeu? Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, no caso do réu, rever mesmo, no sentido radical da palavra, entendeu? E no caso do autor, você desejar uma ampliação ou uma continuação, entendeu? Rever no sentido de ver sobre uma nova ótica, e aí pleiteia os seus danos morais e tudo mais, ok? A tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada. Então, esse parágrafo 3º me diz bem claramente qual é a extensão do rever do parágrafo anterior, né? A gente com boa vontade estava tentando ampliar, mas agora o parágrafo 3º vem te dar mais uma pancada no sentido de que somente ao réu, entendeu? E mesmo assim você não consegue pedir uma tutela que, eu vou usar a palavra, mas eu sei que muita gente vai brigar comigo, que rescinda, entenderam? Aquela extinção, não vamos falar coisa julgada, entendeu? Que estabilizou aquela medida, né? Estou falando um pecado, por quê? Porque rescisória é só para sentenças de mérito transitadas em julgado, né? E aqui a gente não está falando disso. Será que não? Vamos ver, né? Então, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, agora sim, de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Aquela que agora, mais do que nunca, nós estamos vendo que ela não é qualquer das partes, é exclusiva do réu. Peraí, a nome da ação que o réu move em face do autor, que ganhou a ação, e você quer reformar os efeitos de algo que precluiu, genericamente precluiu, e apesar de não ter o A, teve o pé, entendeu? Muito estranho, entendeu? Isso tem cheiro de rescisória, isso tem o perfume da rescisória, isso tem, nossa, tá ecoando os meus ouvidos, alguém sussurrando, rescisória, entendeu? E alguém dizendo, não pensem nisso, não façam isso. Muito estranho. E aí, um aspecto procedimental, né? Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, né? De novo, aquela coisa meio cínica, qualquer das partes, nós já sabemos que não é qualquer das partes, é só o réu, né? O requerido, né? Não pode se falar em réu, né? O requerido, demandado na tutela provisória antecedente estabilizada, né? Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento. Isso é porque 2015 ainda estava na transição dos autos físicos para os autos eletrônicos, né? Agora você sabe que é só você fazer um simples link, entendeu? E você já terá os autos ali na mão, entendeu? Mas o que interessa não é o parágrafo 4º, que é meramente procedimental, e vocês sabem que eu não ligo muito para receita de bolo.
O que me interessa é o parágrafo 5º e penúltimo, que mata tudo. Como é que é? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto o direito no parágrafo 2º deste artigo, a tal da ação sem nome, né? Ou pelo menos, como diria, se não me engano, foi um desenho animado que meu filho assistia quando era criança, eu não me lembro qual era. Eu chegava em casa muito cansado e ele estava brincando e a televisão estava ligada num desenho animado, e uma vez o vilão virou-se pro herói que estava amarrado em algum canto ali de uma caverna sombria, e ele falou assim, referindo-se a um imperador galáctico que estava se aproximando, e ele disse assim: aquele cujo nome não pode ser pronunciado está chegando. Entendeu? Eu meio dormindo, meio acordado, isso me chamou a atenção, e aí o menino que estava preso, acho que era Ben 10 o nome, o menino que estava preso falou assim: mas se aquele cujo nome não pode ser pronunciado, tem um nome que não pode ser pronunciado, como é que a gente sabe que o nome dele, entendeu? Se ele é ele mesmo, entendeu? Aí eu acordei, eu falei assim: nossa, esse personagem tem um ponto, entendeu? Então isso me chamou um pouco a atenção quando vem essas coisas sem nome, né? Que nem o recurso hierárquico nos juizados especiais, é um recurso sem nome, né? Caberá recurso. Aí tem muita gente que vai lá e coloca recurso inominado, né? É uma jogada de marketing, né? Sorvete sem nome, né? Quando o Sorvete Itália, no Rio de Janeiro, teve o seu nome cassado por direitos de propriedade intelectual, ele fez uma jogada de marketing e passou a se chamar Sorvete sem nome, entendeu? Que aliás é um sorvete muito bom. Então, então agora você tem um recurso sem nome no juizado especial, lá de 1995, e agora em 2015 nós temos uma ação que não pode ser nominada. Mas essa ação que não pode ser nominada, ela tem a seguinte característica: o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto lá no parágrafo 2º, que é essa ação, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Espera aí, mover uma ação para rescindir uma extinção no prazo de 2 anos? Isso tem nome, sobrenome, tudo, entendeu? Isso é ação rescisória, entendeu? E inclusive avançando em vários direitos materiais que têm prescrição maior. Olha só a coisa louca. Esse parágrafo 5º aqui, eu poderia tranquilamente, parafraseando meu queridíssimo amigo, tá ali, estou olhando a coleção dele aqui na minha estante, né? O professor Cássio Scarpinella Bueno, que chama esse tipo de situação, quando o direito civil, no Código de 2002, avançou em cima do direito processual, definindo prova, entendeu? Denominando ação, fez uma série de invasões, né? Coisa civilista, né? Aí o que acontece? Ele chama isso aqui de o Império Contra-Ataca, né? O episódio, aliás, o melhor episódio da saga Guerra nas Estrelas, que é o episódio 5. E aí o que acontece? Você tem aqui o direito processual invadindo prazos prescricionais com um prazo decadencial de 2 anos, porque se refere à perda do direito material propriamente dito de propor a ação, como acontece com a ação rescisória. Mas eu nem vou falar sobre isso, né? O que acontece com a ação rescisória é isso aí, então não há muito mais o que dizer. E aí vem o parágrafo 6º. A decisão, olha só, assim, querendo tapar o sol com a peneira. Agora ele está se referindo à decisão, aquela que extingue, entendeu? Então ele disse que o processo será extinto, lá no parágrafo 1º, não diz se por um lado nem por outro, diz só extinto. Parágrafo 2º define uma ação, ele passa 4 parágrafos descrevendo essa ação, como vai se instruir essa ação com o desarquivamento da TP, da tutela provisória que está arquivada, né? Que ela tem um prazo de 2 anos, que ela tem focinho de rescisória, que ela tem orelha de rescisória e tudo mais. Aí de repente ele volta a falar daquela extinção. Não está falando mais dessa ação rescisória. Opa, desculpa, não vou falar desta ação sem nome que ele está tratando aqui. E aí vem o parágrafo 6. O 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada.
Então a extinção sem mérito, professor. Calma, né? Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, de novo cinismo, nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Entendeu? Na realidade, esse parágrafo 6º, ele é repetitivo. Por quê? Porque nós já vimos que qualquer das partes poderá demandar da outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada, e sabemos mais, que ela conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada. Então, a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar, é repetitivo. Entendeu? Então a gente vê que tem uma cortina de fumaça na repetição. Mas essa frase inicial, ela é muito emblemática. Ó, não é, mas é. Entendeu? E aí eles repetem o conceito. Então, esse é o problema de você importar dispositivos exóticos, digamos assim, para o direito processual brasileiro. Esse é o problema de vocês trazerem uma situação, digamos assim, complicada para o costume do direito brasileiro, e pior ainda, esse é o problema de você legislar com base na exceção e não na regra. Entendeu? Então você passa o tempo todo tendo que pedir desculpas pelo número de cotoveladas, entendeu? E arranhões que você está fazendo pelo meio do caminho. Tal é a dificuldade de se construir, de se pavimentar esse caminho. Então, esse é no mínimo, um problema em relação à antecipação de tutela. Eles não conseguem te explicar satisfatoriamente, dentro da ciência, tal como a gente a conhece hoje, a ciência processual, ele não consegue te explicar por que ao estabilizar o PE, você também não estabiliza o A. Se muitas vezes, né, você concede o PE com base num fumus boniuris que te é muito claro, entendeu? Então, existe um pouco de AA no PE, existe um pouco de PE no AA. Não haveria nenhum problema em você dar um julgamento de mérito ali e dizer, olha, movo uma ação rescisória simplificada. E aí, lá na ação rescisória, você fala assim, essa aqui é a rescisória de sentença transitada em julgado. Agora, as tutelas provisórias estabilizadas terão um procedimento simplificado, que é esse daqui. E liquida o assunto, entendeu? Dá nome aos bois, entendeu? Liberta, entendeu? Essa sentença de mérito que há dentro de você e sai do armário, pelo amor de Deus. Né? Mas o que não pode acontecer é você ficar escondendo o tempo todo quais são as tuas reais intenções, né? E não compreender que a beleza dessa equação do Pontes, ela está exatamente na simplicidade dela, entendeu? É uma equação que explica tão bem que ela já traz até nos tons de cinza, nas nuances que ela carrega, nas nuances matemáticas que ela carrega, ela já traz até previsão para esse tipo de solução que Pontes nem imaginava, entendeu? Porque Pontes não imaginou que a gente fosse tão longe, né? Estou imaginando aqui, né? Eu espero não estar vivo no próximo código, mas vocês estarão, entendeu? E eu espero que vocês se lembrem de mim. No próximo código eles vão importar alguma coisa da China, entendeu? Já importa tanta coisa da China, não tem problema importar mais uma ou outra coisa, entendeu? Então eles vão importar lá uma tutela, e aí quase alienígena para nós, entendeu? Dentro de um mundo cada vez mais globalizado, entendo perfeitamente, não estarei mais vivo, entendeu? Vou usar carro com combustível fóssil até morrer, entendeu? Mas é assim que funciona. Então, senhores, esse é, digamos assim, o resumo, o pente fino da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E a cautelar requerida em caráter antecedente? Essa, pelo menos, nós temos familiaridade. Então, as derrapadas são outras. Não são derrapadas tão conceituais, eu vou até apagar a equação do Pontes, porque agora eu estou falando de cautelar, né? E como vocês sabem, a cautelar, ela não reside propriamente aqui. A cautelar, ela é algo que assegura
que protege a sentença de mérito, né? Ela não tem uma característica tão executiva, tão antecipatória. Ela é algo que permite que o tempo processual não faça um ataque, não comprometa a existência da sentença de mérito. Então, o que acontece? A cautelar requerida sob a sua forma antecedente, sob o procedimento antecedente, ela tem outros defeitos. E defeitos, esses eu posso pelo menos dizer que são antigos, são defeitos já conhecidos. Vocês devem se lembrar que o processo cautelar foi a forma através da qual o professor Alfredo Buzaide concebeu as tutelas de urgência, e apenas as de urgência, lá originalmente no Código de Processo Civil. Não existia tutela antecipada. Não existia tutela antecipada. E se não existia tutela antecipada, o que acontece? Tudo se resolvia com o processo cautelar, fosse satisfativo ou não, ok? Porque autonomia, lembra daquilo, né? O Buzaide foi quem positivou no sistema constitucional brasileiro, ali, se não me engano, na Constituição de 69, na Carta, Constitucional de 69, a emenda, né, constitucional de 1969, sobre a nossa Carta, onde foi ele que inseriu: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, cognição ou ameaça. Né? Direito material, discussão sobre direito material é um direito, você tem que discutir qualquer direito material, quem é o dono desse telefone, quem é o dono desse teclado, quem é o dono dessa televisão, entendeu? Você tem direito a discutir o direito material, mas você tem o direito a uma cautela, direito material a uma cautela. Então, se você tem direito material a uma cautela, você tem direito que essa televisão, esse teclado, esse telefone, eles permaneçam íntegros até o final do processo. Entendeu? Então, foi muito bonita essa construção do professor Alfredo Buzaide, essa construção processual, constitucional, na realidade constitucional, processual, no processo, para o processo civil, para prever a autonomia, porque são direitos materiais distintos. E, portanto, como ele concebeu, discutido em ações distintas. A medida cautelar, preparatória, entendeu? Ou incidental, mas sempre paralela à ação. Então, a ação está correndo aqui. Você ajuiza a medida cautelar e ambas começam a correr junto, mas sempre com um eixo cognitivo paralelo. Por quê? Porque numa se discute um direito material, na outra se discute um direito material de cautela. O direito material acautelado é na lide, é na ação, no processo de conhecimento, né? Direito material de cautela seria no processo cautelar. Foi isso que a gente aprendeu, eu aprendi assim na década de 80. Né? No meu tempo não havia nem tutela antecipada, você tinha só processo cautelar, um tertio genus processual que o professor Alfredo Buzaide criou. Né? Então, na concepção do código dele, havia um processo de conhecimento, um processo de execução e um processo cautelar. Eram 3 formas de processo. Né? Depois, a existência da tutela antecipada vinculada ao processo de conhecimento, né? PE dentro da sentença de mérito, foi esvaziando, né? Na realidade, o próprio costume brasileiro, porque nunca se havia lidado com tertio genus processual, processo cautelar, o próprio costume brasileiro foi esvaziando, até que na década de 90, quando veio a tutela antecipatória dentro do processo de conhecimento, como uma parte da sentença de mérito, aí a coisa ficou mais esvaziada, até que em 2002 estabeleceu-se uma fungibilidade total, e essa fungibilidade total, na realidade, foi o prego no caixão desta, digamos assim, desta autonomia, né? Então, olha só, em 2002 colocaram o prego no caixão dessa autonomia. Em 2002 colocaram um prego no caixão dessa autonomia. Então, ela acabou? Pois é, a volta dos mortos-vivos. Temos aqui, então, o Double Tap, o segundo episódio da série. Por quê? Né? Já vimos que eles ressuscitaram os mortos-vivos lá no arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto contra alienação de bens, né? E outras, né? E
Agora eles estão ressuscitando aquela autonomia da medida cautelar que ela nunca teve, né? E aqui, como eu expliquei para vocês, diferentemente da tutela antecipatória requerida em caráter antecedente, que tem problemas processuais profundos, aqui o problema é procedimental, entendeu? Qual é o problema? Vamos analisar aqui o artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento. Isso já está lá, se não me falha a memória, artigo 802 do Código de Processo Civil passado, né? Que é a lide, entendeu? Ela é requerida, quando é requerida em caráter antecedente, você tem que declinar qual é a sua ação dita principal, qual será o pedido que você aditará agora, né? Daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 15 dias, ou outro prazo que o juiz lhe conceder. Então, a petição inicial, que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide seu fundamento. Observa que aqui não tem estabilização da medida, já tem lide. Entendeu? Por quê? Porque é cautelar. Né? Lembre-se sempre daquelas diferenças básicas que eu acabei de desenhar no quadro, que cercam a antecipação de tutela. A antecipação de tutela é sempre, em maior ou menor grau, satisfativa do mérito, ok? Então, dentro dela tem lide. Então, olha só que coisa engraçada. Se tem lide, tem coisa julgada material, mas eu nem vou voltar a essa discussão, ok? Vou só apenas dizer, se tem focinho de porco, se tem orelha de porco, se tem rabo de porco, porco é, entendeu? Então, se tem cara de mérito, né? Se tem jeito de mérito, se tem consistência de mérito, tem tudo de mérito, mérito é, entendeu? Mas eles ficaram, e isso torna ainda mais tragicômica a redação do código, digamos assim, porque eles passam o tempo todo tentando dizer que não é aquilo que eles não conseguem esconder que é, entendeu? E aqui não, na tutela cautelar eles dizem, aí eles meio que por negação, eles acabam fazendo uma afirmação em relação ao anterior. Então, aqui já tem que ter a lide. Por quê? Porque cautelar não traz lide. Ótimo, então quer dizer que a antecipação traz. Então, essa é a primeira, digamos assim, conclusão que a gente chega logo na primeira oração desse artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito, e que se objetiva assegurar o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Na realidade, um breve resumo ali do artigo 299, quando eu expliquei para vocês a estrutura da petição inicial aí de qualquer tutela de urgência, não importa se antecipatória ou se cautelar, né? O objetivo é você declinar qual é a ação que você vai mover depois, ou qual será o pedido que você aditará depois, né? Uma breve referência ao perigo da demora, que lá no processo de conhecimento vocês conhecem como dos fatos, né? Uma breve explanação da fumaça do bom direito, da tua verossimilhança, da tua plausibilidade do teu direito, também conhecido em latim como fumus boniuris, ou lá no processo de conhecimento como do direito, e depois o teu pedido de tutela, conhecido lá no processo de conhecimento como do pedido, como vocês equivocadamente aprendem em alguns aspectos da praxis por aí, né? Então, o que acontece? Ele te traz uma estrutura de uma petição, mas que deixa bem claro que aqui não tem estabilização da medida. Você não pode indisponibilizar um bem, medida tipicamente cautelar, e querer que isso seja estabilizado. Então, ele fica indisponível. Para quê? Pelo resto da vida. Entendeu? Mas como assim? Entendeu? Você tem que fazer um pedido para que aquele bem seja ou desimobilizado ou então convertido em dinheiro para pagar uma dívida. Entendeu? Então, a cautelar tem esse cordão umbilical que liga o direito material de cautela ao direito material propriamente dito. Então, algo que liga a medida, a tutela provisória cautelar antecedente a uma ação dita principal, a um aditamento principal, a um pedido principal, para que vocês possam compreender. Então, até aí, o 305 ratifica a natureza
da antecipação de tutela antecedente, que nós falamos agora há pouco, né? Ele reafirma que aquilo ali tem mérito, né? E ao reconhecer-se menor, ao reconhecer-se menos ofensivo, menos satisfativo, menos PE, entendeu? Ela reconhece as suas limitações e diz: eu preciso de um pedido principal. Então, cautelar já nasce precisando, né? Não é a mesma pessoa, né? Da mesma forma como o feto não é a mãe, mas são ligados umbilicalmente, né? A cautelar antecedente é umbilicalmente ligado ao pedido principal, sem que eles se confundam. Um garante o direito material de cautela, o outro garante o outro te concede ou não o direito material propriamente dito ou acautelado, ok? Até aí não tem problema. Aí é muito engraçado o legislador, mas isso não é de hoje. Lá em 2002, aquela reforma da reforma que eu disse para vocês agora há pouco, que pregou o prego no caixão da autonomia da medida cautelar, nessa reforma de 2002, eu escrevo isso num dos artigos que eu pedi para você escrever, um que eu escrevi no livro do professor Egas Muniz de Aragão. Esse artigo eu digo para vocês que, se não me engano, é o parágrafo 7º do artigo 273 que contemplava o erro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O legislador, para poder dirimir todas as controvérsias, ele dizia mais ou menos assim: se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, aí eu sempre dizia para os meus alunos, esse é um artigo que contempla o equívoco do operador, porque ele reconhece que nós, galera, como nós semeamos mais loucura, mais dúvidas do que soluções, né, do que clareza, então agora, em 2002, 8 anos depois do advento da tutela antecipada, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Tanto é que a reforma de 2002 não é propriamente uma reforma, ela é uma reforma da reforma. Ela foi uma correção de rumo em cima de um furor reformista que estava gerando uma zorra total na jurisprudência do STJ. Então eles resolveram fazer um freio de arrumação em 2002, não sei nem se vocês eram nascidos, mas já deveriam ser, e o que acontece? Nos trouxe um artigo que contemplasse o operador que ainda se confundia, entendeu? E trocava cautelar por antecipação de tutela. E aí, o que dizia o legislador lá no parágrafo 7º? Dizia assim: se o autor, a título de antecipação da tutela, requerer providência de natureza cautelar, o juiz, entendeu? Deferirá o pedido presentes os respectivos pressupostos. Professor Cândido Rangel de Namarco, no seu livro A Reforma da Reforma, se vocês quiserem, eu vou até pedir para a representante de turma, por favor, me lembrar hoje à noite disso, eu vou mandar para vocês um capítulo terrível desse livro, A Reforma da Reforma, onde o professor Cândido, ele reconhece essa discussão, reconhece que efetivamente o legislador talvez não tenha sido feliz, né? Na realidade ele bota a culpa na gente, ele bota a culpa no intérprete. Os intérpretes não entenderam o que a gente quis dizer. Mas, de qualquer forma, bem redigido ou mal redigido, boas intenções ou más intenções, o fato é que estava uma bagunça generalizada. Então, ele não reconheceu o erro, botou a culpa no outro, mas, de qualquer maneira, ele tem um nome que é interessante para isso, já que eu chamo de mesmo eixo cognitivo, ele chamou de duplo sentido vetorial, né, entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória. Isto é, você troca um pelo outro e outro pelo um, entendeu? Por isso que eu disse que, ao permitir essa liberdade, essa forma promíscua, digamos assim, entre as duas, para ficar aqui quase erótica entre as duas, o que acontece? Você extinguiu uma em detrimento da outra, entendeu? A outra era mais simples, mais célere, já dentro do processo principal. Você não pagava a custa, você não tinha 2 recursos, você não tinha que se preocupar com 2 instruções, você não tinha que se preocupar com 2 preparos, com 2 sucumbências, você não tinha que se preocupar nada.
Então, ao dizer que você poderia tranquilamente trocar uma pela outra, a outra pela uma, o que aconteceu? Ninguém nunca mais usou a tutela cautelar. Por isso que eu acho estranho as pessoas ainda teimarem de novo, entendeu? Ainda que no mesmo eixo cognitivo, entendeu? Mas teimarem com essa antecedência que é rara, entendeu? Você poderia prever como uma exceção, isso poderia ser uma nota de rodapé da lei. Olha, quando se tratar de uma medida antecipatória que estabilize e o comportamento das partes corroborar essa estabilidade, ela se estabilizará como sentença de mérito. Acabou, mas isso como uma regra excepcional. Eu não precisei escrever parágrafo, não precisei fazer nada. Eu só descrevo as regras e depois prevejo ali num parágrafo a exceção possível. Ficaria muito mais claro, muito mais fácil de entender o processo civil dentro dessa ótica, né? E no caso da tutela cautelar, tem esse parágrafo único que ressuscitou aquele parágrafo 7º do artigo 273. Ele diz o seguinte: caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza, tenha, né? Subjuntivo, sempre atrapalhando as pessoas. Caso entenda, né? Peraí que entrou uma mensagem aqui, mas peraí. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tenha natureza, né? Tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303, a primeira perna do binômio da antecipação de tutela, entendeu? Então aqui há uma previsão, entendeu? Então é muito engraçado, né? Caso entenda que o autor errou e chamou de cautelar o que é a antecipação, o juiz assume, adapta, percorre o caminho do 303, entendeu? Por quê? Porque até hoje se confunde a tutela cautelar, até porque existe uma situação fronteiriça, né? Principalmente se vocês, né? Isso aí vai continuar gerando confusão, principalmente se as ações forem de conteúdo não condenatório. Porque quando é condenatório, quando é mandamental, quando é executivo lato sensu, qualquer tutela é satisfativa. Não se confunde com cautelar, né? O pleito é condenatório, entendeu? E eu quero alimentos, entendeu? Perfeito? Entendeu? O pleito é mandamental. Eu quero uma cirurgia. O juiz concede, satisfativo. O pleito é executivo lato sensu. Eu quero multa diária para prosseguimento do processo. Pau, satisfativo. Eu estou antecipando o teu direito. Entendeu? Eu já estou mandando até executar, com as trem e tudo. Entendeu? Então, nossa, multa diária, né? Que coisa. Então, você vê nitidamente. Agora, se a ação tem uma carga declaratória, se a ação tem uma carga constitutiva, entendeu? Que não tem execução, né? Vocês devem se lembrar lá das primeiras aulas, né? Eu expliquei para vocês que as ações declaratórias e as ações constitutivas, elas não têm execução. Se eu declaro uma paternidade, eu não vou vir para o seu advogado requerer o cumprimento de sentença para que ele seja declarado pai de novo. Não existe isso, né? Você termina ali, sai um ofício para o registro civil e consta o pai. Quer dizer, não há execução. Né? Claro, existe execução de honorários e etc. e tal, mas não tem uma execução do pleito declaratório, né? Então, muitas vezes, quando a ação é declaratória ou constitutiva, qualquer pleito de urgência, ele é ambíguo, né? Então, por isso que eu digo que vai gerar muito problema nesse parágrafo único do artigo 305, porque os pleitos declaratórios e constitutivos, como eles não são posteriormente, eles não têm um cumprimento de sentença, né? Eles não ofendem ninguém, eles enunciam apenas um direito ou como vai se comportar uma cláusula contratual. Então, o que você às vezes pode acontecer é que nesses casos você pede, por exemplo, suspensões. Só que suspensão já é uma palavra dúbia, porque suspender uma eficácia de uma AGE de um condomínio, entendeu? Não foi intimado, ninguém foi intimado, ninguém sabe que aconteceu aquela assembleia é nula. Mas enquanto eu não anular ou não conseguir uma tutela que anule aquela assembleia,
entendeu? Daquele condomínio lá onde vocês moram, que aplicou uma multa, que proibiu o cachorro, sei lá, entendeu? Que não houve notificação de ninguém por falta de publicidade, fomos boniures, perigo da demora, teu cachorro mora com você gosta dele, existe uma legislação estadual que torna os cachorros seres sencientes, então eles são sencientes, então eles têm a ciência de si mesmos, entendeu? Que é um pressuposto quase de personalidade. Então o que acontece? Você tem uma situação de tipicamente, só que de urgência, só que, né? Aí vem aquele Tostines vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais, né? Só que a suspensão da vigência é a antecipação da tutela que vai impedir a execução da medida, ou ele é a medida cautelar que vai impedir a execução da medida? Então ele é a antecipação do teu conteúdo declaratório de nulidade, no caso aí desconstitutivo, ou ele é a cautelar que vai garantir o fim útil da tua desconstitutividade? A resposta certa é tanto faz, mas tem muito juiz, muito formalista, que não compreende o tanto faz. E aí o que acontece? Ele transforma a cautelar, onde você quer ter a lide, numa antecipação de tutela antecedente, onde se bobear você não vai ter lide e eventualmente você tem outros pedidos a fazer, entendeu? Então é um pouco complicado você continuar com aquela teimosia nesse parágrafo único, digamos assim, estabelecido uma situação que eu vejo que contempla erro, né? Você não pode elaborar leis com base em exceção, como foi feito no capítulo anterior, assim como você não pode formular leis prevendo a possibilidade do operador errar, entendeu? Eu acho que isso é complicado, porque nas duas você está negando a regra, entendeu? Então afirma direito à regra, deixa a regra mais clara, que você vai ver que os níveis de erro vão ser menores e o nível de confusão jurisprudencial vai ser menor, entendeu? Então isso foi uma herança que o novo código teve de um momento infeliz, digamos assim, da processualística civil brasileira, que foi a sanha reformista dos anos 90 e dos anos 2000, entendeu? Aquilo ali não foi bom, você não consegue transformar Fusca em Ferrari, entendeu? Então o que acontece? Tentaram transformar um Fusca numa Ferrari, e o que é pior, entendeu? Agora eles construíram uma Ferrari, entendeu? Mas porque eles passaram muito tempo com Fusca, operando Fusca, eles estão colocando toques de Fusca na Ferrari, estão estragando a Ferrari, entendeu? Então, volto a dizer, o legislador não está sendo feliz na condução. Teoria geral, lá atrás, perfeita. Os artigos 294 até o 299 estão perfeitos. O artigo 300, legal. Parágrafo 3º ali, que diz o que ele não quis dizer, etc e tal, ele começa, mas é uma redação clássica, então a jurisprudência já compreendeu, né? Só quem lê de forma, quem entende de forma literal é que teria algum problema, mas no parágrafo 3º em diante do artigo 300, começa a degringolar, ressuscita zumbis no 301, traz o 302 que é necessário para determinados tipos de tutela, 303, 304 contempla a exceção e não a regra, confunde mais do que ajuda, e a palavra que salva é uma palavrinha perdida chamada pode, entendeu? E aí entra no processo cautelar, pau, de novo contemplando o erro, entendeu? Contemplando, e o que é pior, reafirmando coisas que eles não quiseram, pelo menos ostensivamente, dizer no capítulo anterior. Então, vocês podem ver que como essas duas, principalmente essas duas últimas aulas, são importantes para a compreensão do semestre, né? E aí, depois de contemplar o erro e depois de dizer que o capítulo anterior trata de mérito mesmo, vem o problema. E eu disse para vocês que esse problema é mais simples porque é um problema procedimental, né? O que é uma tutela provisória? Tutela provisória é uma tutela sumária. Tutela provisória é uma tutela rápida, é só para você decidir rapidamente se concede ou não concede, recorre ou não recorre, vai, blá, 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 entendeu? Com o objetivo de estabilizar, e aí o que acontece? Você segue o baile, adita, formula o pedido principal e segue o baile, né? Não é, entendeu?
tem um pequeno equívoco procedimental aqui. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Ah, professor, já é o aditamento, mas ele nem aditou ainda. Pois é. Isso aí é talvez a herança mais nefasta do Buzzard, que transformava o procedimento preparatório da cautelar num procedimento instrutório em si mesmo. Então você tem que ter uma instrução dentro do processo cautelar, entendeu? E não fazer uma instrução única direto lá no depois do processo ser aditado, virar processo principal, já tenta, já vai instruindo, já segue o baile com contraditório efetivo. Então você vai contestar e ainda vai especificar provas, como se fora uma contestação mesmo, entendeu? Por que eu não estou confundindo as coisas? Porque lá no parágrafo 3º do artigo 308 está escrito: apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do 334, por seus advogados pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Uma segunda contestação, professor? Com outra especificação de provas, professor? Sim. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com o procedimento? Pois é. Então, esse parágrafo, esse 306, ele colide frontalmente com o artigo, o parágrafo 4º, terceiro e quarto, mas mais o parágrafo 4º do artigo 308. Então, esse é um ponto que para mim é fundamental, mas assim, é menos pior do que os equívocos cometidos no outro? Sim, porque no outro são equívocos materiais, são equívocos processuais, são equívocos de conceituação, entendeu? É assim, é algo que é geneticamente mal concebido, entendeu? Aqui é um problema genético também, mas é um problema do procedimento. E o procedimento, não havendo dano, entendeu? Você pode seguir de outra forma, você pode adaptar, você pode compensar lá na frente, você tem uma série de formas que você pode melhorar nesse aspecto cautelar. Então, senhores, essa era a nossa conversa de hoje, terminar a parte da antecipação de tutela, introduzir e já começar a mostrar algumas contradições na tutela cautelar. Então a gente termina a tutela antecipatória antecedente, começa a cautelar antecedente também, e já começa a trazer digamos assim, as contradições intrínsecas da tutela cautelar, no caso, esse defeito procedimental. Da mesma forma como a palavra pode salvou os 303, 304, o binômio da antecipação de tutela antecedente, dizendo que você pode fazer aquilo ou optar por aquilo que você está acostumado a fazer, então você pode, então essa palavrinha salva tudo, né? A própria cautelar, apenas a título de esclarecimento, a tutela cautelar também traz o seu, digamos assim, conserto, o seu elemento harmonizador, né? O equivalente ao pode no artigo, que é exatamente o parágrafo 1º do artigo 308. Né? O parágrafo 1º do artigo 308 diz o seguinte: o pedido principal, aquele que a gente adita depois, pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. E aí não tem aquele pedido de contestação, depois de contestação, e depois... Não, aí não tem nada. Aí segue o 334, 335 do Código de Processo Civil. Vejam vocês a loucura que a coisa tem. Entendeu? Novamente o legislador contemplando a exceção e não a regra, e ao fazer isso pode induzir o observador menos desavisado a nos trazer essa doideira, né?
entendeu? De fazer pedido cautelar antecedente, depois uma contestação, uma especificação de prova, depois uma instrução, aí tem uma audiência, entendeu? Aí o juiz decide de novo o que ele já decidiu, e aí você agrava, e aí você recorre, e aí você... E aí tem o aditamento. Aí você tem um prazo para aditar, aí você adita, aí depois que você aditou, eu vou saindo do quadro, entendeu? E isso não tem sentido. Ajuiza o pedido cautelar como um capítulo da tua petição inicial, a referibilidade é imediata, toca pau, procedimento comum, e sejam felizes com celeridade, com agilidade, com tudo mais, e nenhum cliente vai reclamar que o processo está atrasado. Então, basicamente, é isso. Dentro da tutela cautelar nós pegamos algumas contradições, alguns acertos, mas a gente vai definindo isso com o tempo, ok? Próxima aula, então, amanhã, a gente mata o processo cautelar e a tutela antecedente, e depois, semana que vem, nós vamos dar as tutelas difusas dentro do código, mas que não fogem muito dessa mesma natureza. Gente, um abraço, boa noite, fiquem em paz. Só me lembra de postar o capítulo do livro A Representante de Turma, que eu mando para vocês, o capítulo do livro A Reforma da Reforma, do Cândido Rangel de Dinamarca, onde ele fala desse duplo sentido vetorial e dessa mania de fazer, lei para premiar o erro do operador. Era isso, um abraço para vocês, até a próxima.